A Bíblia já pareceu um livro meio gigante, intimidador, talvez? Pois é. Mas e se a gente descobrisse que por trás daquelas páginas todas existe uma lógica, uma arquitetura incrível? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos nessa? Ok, vamos começar com a ideia mais importante de todas. Uma que pode até soar meio estranha no começo. A Bíblia não é um livro só. Isso mesmo. Pensa nela como uma biblioteca inteira. Uma coleção de documentos super antigos, escrito por dezenas de pessoas diferentes em vários continentes ao longo de, pasme, mais de 1500 anos. E dentro dessa nossa biblioteca, a gente encontra exatamente 66 livros. E o mais legal é que nenhum é igual ao outro, sabe? Cada um tem seu estilo, sua mensagem, sua própria história por trás. Essa biblioteca é dividida em duas grandes alas. A primeira, que é bem maior, é o Antigo Testamento, com 39 livros. E a segunda é o Novo Testamento, que tem os outros 27. Então que tal a gente entrar e dar uma olhada nas estantes de cada uma dessas alas? Começando pela parte mais antiga e também a maior da nossa biblioteca, o Antigo Testamento. É aqui que a grande história toda começa a se desenrolar. E aqui está o pulo do gato para entender essa coleção. Os 39 livros não estão em ordem de data, como a gente poderia imaginar. Não, a organização é por gênero literário, tipo prateleiras temáticas numa livraria. A gente tem a seção da lei, a de história, a de poesia e, por fim, a grande seção dos profetas. Nossa primeira parada é na estante do Pentateuco. São os 5 primeiros livros que os judeus chamam de Torá, ou a lei. Pensa neles como a fundação, sabe? A base sobre a qual todo o resto vai ser construído. Andando um pouco mais, a gente chega na seção de história. São 12 livros que contam a saga da nação de Israel. Tem de tudo: a conquista da Terra Prometida, a era dos reis e rainhas, os tempos difíceis do exílio e até o retorno para casa. É uma verdadeira epopeia. Agora a gente muda completamente o clima. Entramos na seção de poesia e sabedoria. Aqui não tem muita narrativa histórica, não. São 5 livros cheios de canções, provérbios super inteligentes e até debates filosóficos sobre as grandes questões da vida. A próxima grande seção é a dos profetas, e ela é dividida em duas. A primeira é a dos chamados profetas maiores. E aqui vai uma curiosidade. Maiores não é porque eles eram mais importantes, viu? É por causa do tamanho dos textos. Os rolos de papiro deles eram literalmente maiores. Simples assim. E para fechar nosso tour pelo Antigo Testamento, a gente chega na estante dos 12 profetas menores. A lógica é a mesma. Menores só porque os textos são mais curtinhos. Mas não se engane, cada um deles é uma voz profética super poderosa, só que de forma mais compacta. Ok, respira fundo. Agora a gente vai atravessar para o outro lado da nossa biblioteca. A ala mais recente, menorzinha, o Novo Testamento. Aqui, o foco da história muda completamente. Tudo gira em torno da vida de Jesus e do nascimento do movimento cristão. E aquela lógica de organização por gênero que a gente viu antes se repete aqui. Não é por data, é por tipo de texto. A gente começa com os evangelhos, passa por um livro de história, mergulha numa coleção de cartas, que são as epístolas, e termina com um livro de profecia. A base dessa aula toda são os 4 evangelhos. Pensa neles como 4 biografias de Jesus, cada uma escrita de um ponto de vista diferente. E logo em seguida vem o livro de Atos, que funciona quase como uma sequência, sabe? Contando como os primeiros seguidores de Jesus levaram essa mensagem para o mundo. Agora, olha que curioso. A maior parte dessa seção da biblioteca não é de livros de história, mas sim de cartas. E a maior coleção delas veio de um único autor, o apóstolo Paulo. São 13 cartas que ele escreveu para diferentes igrejas e pessoas, resolvendo problemas bem práticos do dia a dia delas. Mas não foi só o Paulo que escreveu, não. Na estante do lado, a gente encontra as epístolas gerais. São cartas de outros líderes importantes da época, como Pedro, João e Tiago. A diferença é que elas não eram para uma igreja específica, mas sim para um público mais amplo, quase como uma carta circular. E assim, a gente chega no último livro da estante e da biblioteca inteira. E ele é totalmente diferente de todos os outros, o Apocalipse. É o único livro de profecia do Novo Testamento, uma obra cheia de visões, imagens super fortes e simbolismos sobre como a história toda termina. Pronto, percorremos as 2 alas, visitamos todas as estantes, agora vamos subir no mezanino e olhar a planta baixa de toda essa biblioteca para ver como tudo se encaixa de uma vez só. E aqui está, um mapa completo. 2 grandes coleções, Antigo e Novo Testamento.
66 livros no total e, o mais importante, tudo organizado não por acaso, mas por propósito, por gênero. É literalmente uma arquitetura de ideias. Mas por que tudo isso importa, afinal? Porque entender essa estrutura muda o jogo. É o que permite que a gente pegue qualquer livro e saiba exatamente onde está na grande história. É a chave para não se perder nessa imensa biblioteca. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Será que saber o gênero de um livro muda o jeito como a gente lê? Pensa bem. Lemos uma coleção de poemas do mesmo jeito que lemos um código de leis? Ou um relato histórico? Talvez o segredo para entender de verdade um livro seja, primeiro, saber em qual estante da biblioteca ele está.